Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês filmes de terror que passavam no SBT no Cine Espetacular nos anos 2020. Opções, vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RR Bico, navio fantasma, abre o vídeo de hoje. Tem uma equipe de busca que está no meio do oceano, eles vão encontrar esse navio abandonado. Conforme eles entram nesse navio, eles percebem que o lugar é mal assombrado. Logo iniciaremos uma busca improvável pela sobrevivência. Navio fantasma fez um baita barulho à época de seu lançamento, principalmente por sua cena de abertura que ninguém consegue se esquecer, ninguém consegue tirar de sua cabeça, que cena de abertura que envolve exatamente uma festa e cabeças, Gabriel Byrne como protagonista, e é terror no meio do oceano, dentro de um navio. Adoro esse pequeno subgênero, né? Gostaria que tivesse mais filmes e mais filmes dentro de navios. Não é o que acontece, a gente encontra uns 10, 15 boas opções disponíveis dentro do gênero. Esse aqui, um dos melhores. Premonição 3. Agora nós vamos começar a destrinchar uma das franquias mais populares dos anos 2000. Esse terceiro volume coloca a galerinha para enfrentar a morte novamente depois de uma premonição dentro de um parque de diversões. O que eu gosto dessa franquia, né? Eu vou trazer outros volumes ainda nessa lista, aguardem, mas o que eu gosto é que a gente não se importa com a história, a gente fica esperando como que eles vão trazer a próxima morte, qual será o método utilizado. Essa é a grande brincadeira. E eu falei sobre Navio Fantasma, a sua abertura especial. Esse tem uma abertura dentro de um parque de diversões, na montanha russa, acabou deixando toda uma geração traumatizada com medo desses brinquedos. Eu confesso que o primeiro e o segundo filmes que eu vou trazer daqui a pouco me deixaram com bastante medo, mas esse terceiro não. Eu continuei frequentando esses mini parques aí da mesma forma. Filme super divertido, consegue honrar aí a qualidade padrão dessa franquia. Pânico na Floresta. A galerinha tá viajando, eles vão pegar um atalho, vão se perder, vão ter um problema com o carro e dar de cara com uma família de canibais no meio da floresta, conforme o título sugere. A franquia de muitos e muitos volumes. Eu vou confessar para vocês que eu só assisti o primeiro. Eu amo esse primeiro filme. Eu tenho que sempre tô devendo essa tarefa. Não vou atrás do segundo, do terceiro filme, mas sempre coloco para a próxima semana e nunca assisto. Eu diria que é o Massacre da Serra Elétrica dos anos 2000. Tem uma estrutura bem parecida, com uma dinâmica muito mais frenética, né? De fato muito violento. Tem algumas cenas que dá até uma vontade de desviar o olhar. A gente se mantém firmes ali, e grande cenário, os canibais em questão têm um visual completamente seu, e os jovens ali são irritantes, mas a gente torce por eles. Malditas Aranhas, esse é um dos filmes mais reprisados do SBT. Eu lembro de ter visto a propaganda do Cine Espetacular, não assisti nessa sessão. A época que passava eu já falava, não, porcaria, esse eu não vou assistir nunca. Acabei assistindo e adorei. Tem o David Arquette como protagonista, tem um material tóxico, né, radioativo, que é liberado nessa pequena cidade, acaba atingindo exatamente a figura das aranhas, e essas aranhas vão provocar um verdadeiro inferno no lugar. Tem uma aberturazinha também, um vídeo só com aberturas, com Tom Noonan, né, o senhor lá de Manhunter, né, nos anos 80, aquele filme espetacular, reprisando aqui um homem estranho, né, que é devorado por aranhas. O compromisso com o espectador é trazer muita diversão e entretenimento. Eu gosto disso, é uma versão ali café com leite de aracnofobia que de fato funciona e consegue ser assustador ao mesmo tempo que ridículo no bom sentido, né, os efeitos especiais dessas aranhas que não envelheceram bem, mas continuam aí nos gerando muitas gargalhadas. Sepultado Vivo, clássico cult de 1990, concebido para a televisão. É a história de um homem que tem a vida perfeita, casado nessa vida, na realidade dessa cidade pequena, e a mulher, interpretada por quem? Jennifer Jason Leigh, ela tem um caso e resolve dar um fim à vida do sujeito. Ela utiliza um veneno, coloca ali na comida do rapaz, ele empacota, né, cai no chão duro, enterram o homem, só que ele acorda embaixo da tumba, acaba voltando aí à realidade dos vivos e vai buscar vingança, tanto quanto essa esposa
essa mulher fatal, a lá filme noir quarentista e seu amante também, por que não? Vamos matar os dois. Sepultado ao Vivo tinha uma grande dúvida na minha cabeça. Eu assisti várias e várias vezes pós 2012 e eu sempre falo, não, eu já tinha assistido esse filme em algum lugar, ele passou em algum lugar da TV aberta, conforme eu estava fazendo essa pesquisa para trazer filmes do Cine Espetacular, eu me deparei exatamente com Sepultado ao Vivo, ou seja, muito provavelmente eu conheci pela primeira vez no Cine Espetacular, e é um filme irretocável, concebido num formato televisivo 4x3, a cinematografia desse filme, cada frame é uma obra de arte. Se ele fosse mudo, a gente entenderia completamente a história, simplesmente por cada cena, por cada imagem, atuações impecáveis, desde o figurino, das locações, desse homem, né? Essa camada claustrofóbica, ele saindo da tumba, desde a sua última sequência, que ele constrói uma espécie de labirinto. Assistam, esse beira aí a alcunha de uma obra-prima esqueci. Carrie, a Estranha, eu tô falando sobre um monte de filme bom, agora eu vou trazer uma bomba pra vocês, filme gigantesco de 2002, remake da obra-prima do Brian De Palma lá dos anos 70, teve um Carrie 2 que é fraco, mas diverte, nos anos 90, já falei sobre ele inclusive aqui no canal, e o que nós vamos ter aqui, aquela história batida, Carrie sofrendo bullying e descontando a raiva depois de uma cena ali aterrorizante num baile de formatura envolvendo conteúdo vermelho de porcos. Ela vai causar um verdadeiro massacre, para ser até mais razoável. O filme inteiro, desde a direção, é ridículo. É um negócio que a gente não consegue compreender como que alguém tirou aquilo do papel, porque como que alguém financiou essa bomba. Os últimos 30 minutos, quando a Carrie tá no baile, ela começa a destruir tudo, até a cidade, aí o filme fica interessante, o filme fica divertido. Se ele tivesse 1 hora de duração, 1h10 de duração, talvez hoje fosse mais relembrado. Tem a Angela Bassett como a protagonista, interpretando a Carrie White, a Patricia Clarkson como interpretando aquela mãe lunática da Carrie, e a Angela Bassett até traz uma atuação legal, nada péssimo não, eu gosto bastante dessa atriz, mas o filme não ajuda, as cenas ali da vergonha alheia, e a sequência final, eu diria aí que é uma espécie de Rambo programado para matar, porque a Carrie sai do baile destruindo a cidade inteira, e claro, tem que ter um posto de gasolina. O John Rambo extermina o posto na bala, a Carrie ali com a cabeça, com poderes especiais, toda chique, né, sem se sujar. Então aí, assistam por curiosidade, passou também no Cine Espetacular. Poltergeist, o fenômeno. Uma família compra uma nova casinha, só que a casa foi construída em cima de uma espécie de cemitério indígena. Logo, assombrações vão tomar conta do lugar. Em um primeiro momento, a família, olha que legal, a casa é mal assombrada, os fantasmas não vão fazer nada conosco. Conforme o tempo vai avançando, os fantasmas vão ficando mais demoníacos e a família vai buscar uma forma de sobreviver. Craig T. Nelson como protagonista. Poltergeist foi um filme marcado por episódios aí, toda uma maldição de Poltergeist. É uma trilogia, teve um remake. Tem algum outro filme que eu tô me esquecendo de Poltergeist? Eu conheço esses 4. Desses 4 eu assisti 2. Tá me faltando o remake, tá me faltando o 3º volume. É um terror pra família inteira, a direção do Tobe Hooper, espetacular, pipoca mesmo. Cada efeito especial ali é de uma riqueza, principalmente na sequência final, envolvendo uma espécie de piscina no meio da lama. Aquela cena não sai da sua cabeça por bons anos. Recomendo aí pra você assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E também passou no SBT, no Cine Espetacular. Pânico no Shopping, filme obscuro da década de 90, eu já falei aqui no canal, concebido para a televisão, e eu não imaginava que tinha também passado aqui no Brasil na TV aberta, no SBT, no Cine Espetacular, sobre um pessoal que primeiro, né, vão inaugurar esse shopping, na realidade dessa cidade pequena, vai ter uma grande enchente na noite anterior, esse pessoal vai buscar refúgio dentro do shopping ainda fechado, tem um criminoso que está em fuga que vai também buscar refúgio ali, nós vamos ter todo esse jogo de enganação entre esse criminoso, essa grande enchente e esse shopping cada vez ali mais tomado pelas águas. Eu acho que o SBT comprou os direitos desse filme, porque lembra daquele enchente, Quem Salvará Nossos Filhos?
ou Nossas Crianças, Nossos Filhos, eu acho, que é um filme australiano que ninguém conhece, mas que fez muito sucesso aqui no Brasil, passou na sessão da tarde, depois o SBT adquiriu os direitos, e é um filme de enchente, que passava toda hora, e toda hora que passava dava muita audiência. Acho que o SBT pensou, não, né, tenho esse filme de enchente, vou comprar os direitos, vai dar sucesso, vai dar coisa positiva, e não deve ter acontecido isso, né, não conheço muita gente que tenha assistido Terror in the Mall, mas é um filme enchente, dentro de shopping, não dá pra deixar passar em branco. Ele é meio cansativo em alguns pontos, mas em outros tantos gera entretenimento e gera também aquele senso claustrofóbico, com as águas subindo e você não tendo para onde fugir. Premonição 2, se eu não me engano o SBT exibiu a franquia inteira nesse volume em questão, eu separei apenas 3, né? E os 3 que eu assisti, tá me faltando o resto da franquia. De novo, o pessoal lutando contra a morte, aqui, né, em Premonição, que eles percebem, não, nós temos uma franquia de sucesso, nós vamos ficar repetindo essa fórmula e angariando o dinheiro dos fãs de terror, né? Pode pegar meu dinheiro porque o filme é bom, né? E tem aquela abertura, essa sim aterrorizante, e por mais que a do terceiro filme eu goste, mesmo na mesma proporção, mas é na estrada, né, com os troncos de árvore, não sai da sua cabeça, você jamais vai pegar a estrada da mesma forma, sempre tem a galerinha, né, que tá na estrada, bate uma foto com os troncos de árvores e marca ali o filme da Premonição. O elenco tem alguns atores que reprisam seus papéis, outros tantos saíram. Vale a pena conhecer, também fez um baita estardalhaço à época de seu lançamento e inesquecível hoje em dia, vale assistir, vale fazer revisões, que esse é entretenimento da primeira à última cena. O Grito, uma enfermeira tá no Japão e ela vai se deparar com uma maldição na realidade dessa casinha, e ela vai lutar de alguma forma por preservar a sua vida e de sua família e quebrar essa tão aterrorizante maldição. O Grito tem como protagonista Sarah Michelle Gellar, atriz que eu gosto bastante, fez Buffy, fez Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, fez Scooby-Doo, fez comédia romântica nos 90, é aqui um filme de terror com direção do Takashi Shimizu. Esse te coloca medo mesmo, um monte de jumpscares que funcionam, né? Raras são as vezes que eu consegui encontrar um filme que os jumpscares são tão bem utilizados como em O Grito. É um remake de uma obra japonesa também dirigida pelo Takashi Shimizu, e O Grito teve sequências na realidade de Hollywood, teve sequências no Japão, teve sequências alternativas dentro do Japão também. Ou seja, você quer fazer uma maratona de O Grito, se sentir completamente apavorado, você vai passar aí, sei lá, uma semana inteira assistindo filmes. Do fundo do mar, uma pesquisadora está desenvolvendo uma possível cura para o Alzheimer, envolvendo uma pesquisa com tubarões nessa base no meio do oceano. Só que quando a pesquisa está meio parada, ela decide injetar uma substância nessas criaturas medonhas, deixando-as inteligentes. Aí a gente pode imaginar o que vai acontecer. Samuel L. Jackson também no elenco. Ele que vai trazer um momento de maior entretenimento da película, né? Uma cena que jamais você vai se esquecer dentro desse cinema pipoca, porque ele mistura terror, ação, aventura. Os tubarões são assustadores ao mesmo tempo que a gente quase torce por eles para que eles capturem cada personagem ali do filme. E para quem ama filmes de tubarões, pode dar o play, que você vai se divertir realmente ali do início ao fim. Direção do Renny Harlin, The Long Kiss Goodnight, ele fez com a Geena Davis, anos antes, que é um filme de ação extraordinário, é um camarada que sabe dirigir filmes. Ele fez, inclusive, me lembraram até quando eu falei sobre essa obra, O Duro de Matar 2, ou seja, ele tem essa mão para ação, trazendo também um ingrediente especial, o terror. Blade, o Caçador de Vampiros, esse sim tava passando a cada 15 dias, o SBT repetia essa trilogia especial. Eu tô falando aqui no caso do primeiro filme, né, um caçador de vampiros, ele é meio vampiro, meio ser humano, e ele utiliza essa força aí, essa espécie de poder especial para caçar exatamente essas criaturas da noite. Não é, vou confessar aqui para vocês, uma das minhas trilogias favoritas, traz o Wesley Snipes como protagonista. É um bom filme de ação, ele é mais ação do que terror em si, né? Eu assisti o primeiro e o segundo, tô devendo o último, né, que completa a trilogia, e eu destaco a cena dentro de uma espécie de balada. Essa sim é espetacular, conteúdo vermelho jogando para tudo quanto é lado, te assusta ao mesmo tempo que te fascina,
Pra mim, o filme valeu a pena mesmo por essa cena. Mas ele diverte, né? Pra quem gosta de uma boa ação, eu adoro Wesley Snipes, mas eu gosto dele mais em filmes como, por exemplo, aquele que ele fez com o Robert De Niro, que ele interpreta um jogador, tem aquele O Demolidor, que ele fez com o Stallone. São exemplares que vão de encontro melhor. Ele fez filme também com Spike Lee, com a Annabella Sciorra, Jungle Fever, que é a beira de uma obra-prima. Ator muito bom. A Anaconda, uma equipe está no meio da selva tentando gravar uma espécie de documentário sobre uma tribo de índios, sei lá o que. Eles vão se deparar com esse caçador, vão buscar a ajuda do homem, só que esse caçador tem suas próprias intenções, ele está realmente interessado na figura da Anaconda, uma cobra gigante, e logo eles vão se ver dentro de um inferno. Jon Voight, Jennifer Lopez, um grande elenco que eu, em minha limitação cognitiva, não consigo lembrar para vocês neste momento. É um filme trash, de verdade, fez um baita sucesso à época de seu lançamento. Eu me lembro de ter assistido pela primeira vez pela Record, mas não tenho convicção do que eu tô falando. Eu não sei se foi pela Record, se foi pela SBT, se foi pela Globo, pela Tela Quente. Eu me lembro da Record, né? Então eu vou ficar com a Record, mas passou, segundo as minhas pesquisas, também no Cine Espetacular nos anos 2000, e é um filme com cobras, né? Uma cobra gigantesca, seja uma cobrinha já assusta, imagine uma anaconda daquele tamanho. Popularizou inclusive esse termo, né? Todo mundo passou a utilizar a palavra anaconda. Teve sequência que eu não assisti, então fica aí a recomendação. Você provavelmente já assistiu, mas caso aí não conheça, por que não? Assista nesse fim de semana. Fred versus Jason. Qual que é a história? Aqui não existe história. São dois personagens tão amados do terror saindo na porrada. Não é um bom filme, né? Eu gosto, né? É um filme que eu recomendo para quem gosta de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e eu gosto, e eu mesmo gostando dessas franquias, não me apaixonei por essa obra bem esquecível. Outra opção que quando foi lançada eu não vi a hora de passar na televisão aberta para assistir. Quando passou eu não perdi a sessão, exatamente, se eu não me engano, exatamente no Cine Espetacular, quando ele era ainda inédito. Mas enfim, é como se fosse um filme de fã. Vocês não veem aí vários filmes de fã saindo do Sexta-feira 13, Halloween, como se fosse um filme de fã feito com um orçamento milionário. A Bruxa de Blair, esse sim, um filmaço muito reprisado pelo SBT, até só a sequência, né, um segundo exemplar que assisti recentemente, gostei, apesar de muita gente ter odiado. Esse primeiro filme é sobre um grupo de estudantes que está fazendo um trabalho sobre lendas urbanas no meio dessa floresta, investigando uma historinha que surgiu ali, e o grupo vai encontrar exatamente a figura do sobrenatural. A Bruxa de Blair inaugurou de fato esse subgênero, né, no found footage. Em um primeiro momento eu não gostava desse subgênero, sempre deixava passar. Ao longo dos anos eu fui me acostumando com a ideia. Hoje eu sou completamente apaixonado, obcecado por esse subgênero. Ele dá muita flexibilidade ao diretor, ao cineasta, porque trabalha com pouquíssimo orçamento, né? Com 2, 3, 5 mil dólares você consegue fazer um filme. Isso é muito especial, que não era antigamente, antes de 92, 91, você não conseguia trazer um filme com tão pouco orçamento. Então ele quebrou barreiras e é filme atmosférico, né? Com aquele final que não vai sair da sua cabeça, apesar de, tipo, Atividade Paranormal pegou a mesma febre, né? Found footage, falavam que era real, você assiste uma vez, ele te diverte e acabou. A Bruxa de Blair não, você pode assistir a cada 2, 3 anos, que você sempre vai se assustar, sempre vai ser um bom filme. Então aí fica a recomendação, você já deve ter assistido, mas por que não assista novamente? Estigmata, uma jovem sem motivo aparente começa a receber os estigmas de Cristo em seu corpo. Ela vai tentar, de alguma forma, buscar se curar dessa espécie de maldição com a ajuda de um padre interpretado por Gabriel Byrne, né, na segunda aparição desse ator nessa listinha. Estigmata, outra obra que fez muito sucesso quando saiu, hoje em dia é mais esquecida, né? Diferentemente das outras opções que eu falei que continuam muito populares, Estigmata perdeu certa relevância. É um filme que tem seus problemas, mas que gera bastante entretenimento, trabalha com a temática ocultismo, meio com a religião também, e trouxe finais duplos, né? Finais alternativos que à época, final dos anos 90, não eram tão populares assim, você lançar em DVDs, em fitas VHS. Eu até contei a historinha quando eu falei sobre esse filme pela primeira vez,
10 na minha lista de melhores filmes de 1999, então vale a pena assistir, um filme bem nostálgico. A Hora do Pesadelo, filme ruim, o remake, né, não o original, o remake que passou no Cine Espetacular, é aquela historinha, né, batida, Fred aterrorizando os sonhos de adolescentes, tem uma motivação ali, o legal, o interessante da obra é que ela traz a origem do Fred, né? Ele consegue, é mais do que um remake, né? Pega detalhes de sequências da franquia e atribui a esse filme original. Tem um bom elenco, até um bom elenco não, os dois atores principais, né? A Rooney Mara e um outro ator que fez aquele Evocando Espíritos, que eu não me lembro o nome, são muito bons, mas estão nesse filme que é um trash ruim, trash que não diverte muito. São 40 minutos que ele demora para engrenar, 40 minutos patéticos, que a gente quer mesmo apertar o stop no nosso controle. Depois, aí quando ele começa a introduzir a história do Fred, começa a pegar mais ritmo dentro dessa historinha, ele melhora, fica assistível, jamais deixa de ser um filme ruim, mas de alguma forma a gente consegue alcançar os créditos. Me falem aí, vocês gostam desse remake? Eu não esperava, eu assisti recentemente, ele tinha uma fama de ser terrível, eu não esperava que fosse um filme tão ruim. Vou ser sincero, eu esperava uma obra mais fraca, mas o que eu assisti ali foi um negócio terrível. É um absurdo em formato de filme. Mas me falem, existe alguém que gosta dessa obra? O Corvo, a história desse rapaz com sua noiva, ambos têm suas vidas ceifadas e ele meio que volta, um ano depois dos mortos, para buscar vingança e para se tornar uma espécie de vigilante dentro da realidade do seu bairro. Brandon Lee, o infame filme que matou o Brandon Lee nos bastidores, naquela historinha que eu contei recentemente aqui, para não falar ao mesmo tempo. E é um filme interessante, super gótico, teve sequência que eu não conheço, né, bem obscura, vai ter um remake, uma espécie de remake que vai sair em breve, não é um dos meus favoritos, mesmo quando a gente olha para a curtíssima filmografia do Brandon Lee, eu prefiro lá Massacre no Bairro Japonês, que ele fez com Dolph Lundgren, aquele filme de ação do Domingo Maior, mas com certeza vale a pena assistir para quem gosta de um bom filme gótico. O Corvo está disponível. Breakdown! No Brasil, a época que eu assisti exatamente no SBT, muito obrigado, Cine Espetacular, tinha Perseguição Implacável, depois trocaram Implacável Perseguição. Por qual título vocês conhecem, né? Eu vou trabalhar com o título original, Breakdown, somente isso. Kurt Russell em um terror de estrada. Terror é mais um filme de suspense com bastante ação, mas só por a temática. Filme de estrada com caipiras do mal, eu já coloco lá um terrorzinho. O Kurt Russell tá viajando com sua esposa, todo feliz. O carro quebra no meio do deserto próximo a essa cidadezinha e ele vai receber a ajuda de um caminhoneiro. O caminhoneiro fala, ó, fica aqui esperando, eu vou sair com a sua esposa, daqui a pouco a gente volta. A esposa nunca mais é vista. Kurt Russell vai partir em busca de respostas. Se você tá aí, nunca assistiu o filme, tá se perguntando, o Kurt Russell vai quebrar tudo, né? Vai meter bala, sair atirando geral, como a gente costuma ver em seus filmes, né? Não. Aqui ele interpreta um personagem, um homem de meia idade, tranquilo, que não conhece a figura da violência e vai tentar, de sua própria forma, meio sem querer, descobrir o que está acontecendo ali. É um homem frágil, né? Na realidade, de um grande jogo de conspiração, um dos meus filmes favoritos de estrada, filme espetacular. E hoje em dia tem essa lei, eu vou tentar ser educado, né? Uma lei errada, que você tem que fazer filme longo, filme de 2 horas, 2 horas e 50, 3 horas. Se você tem história para 3 horas, beleza, né? Eu assisto filme de 3 horas, de 4 horas, assisti o filme de O Tango de Satã, que é um filme interminável, uma obra-prima, mas se você não tem história, trabalhe com 90 minutos, com 80 minutinhos, que é o caso de Breaking Down, não tem ponto de parada, é a adrenalina do primeiro minuto até a subida dos créditos. É assim que se faz um bom filme que não envelhece, diferentemente desses filmes que saiu em 2020 e 2021, ninguém se lembra. Breaking Down está aí, eterno, no inconsciente coletivo do fã, do cinéfilo, do fã fixurado em filmes de ação de terror.
E claro, Premonição fecha o videozinho de hoje, é o número 1. Sou de novo, a galera contra a morte, mas a gente vai ter pela primeira vez uma introdução. Esse rapaz que está prestes a pegar um voo, ele tem essa premonição, causa todo um estardalhaço no aeroporto e acontece realmente uma tragédia e ele e os sobreviventes vão ter que lutar contra a morte, porque a morte tá brava, né? Como assim? Eu te chamei e você não veio, agora eu vou atrás de você. Até ali, nem que isso custe a minha vida. Isso é a morte falando. É um filmaço, essa abertura espetacular com esse avião, o elenco é muito bom de fato, e o maior charme é trazer um filme slasher, um terror adolescente à lá anos 90, de uma forma diferente, com essa nova vilã aí, única dentro do terror. Então aí, esse é o primeiro, o filme que deu origem a toda essa franquia maravilhosa. Mais uma maratona que chega ao final. Aqui ao lado, não para não. Em cima, filmes que passavam no Super Cine, embaixo, filmes que passavam no Corujão. Muito obrigado por ter assistido e continue maratonando Terror The Hopper.